Vamos seguir. A terceira fase é a genital, a partir de 11 anos. No início da adolescência, há uma retomada dos impulsos sexuais. O adolescente passa a buscar em pessoas fora de seu grupo familiar um objeto de amor. A adolescência é um período de mudanças no qual o jovem tem que elaborar a perda da identidade infantil, então ocorre essa mudança, e dos pais da infância, aquela forma como ele se relacionava com os pais quando ainda criança, para que pouco a pouco possa assumir uma identidade adulta. Então, na fase genital, ele ou ela desvia o olhar para fora. É quando começam os namoricos, aqueles interesses, principalmente na escola, porque conhecem pessoas diferentes, e aí surgem aqueles interesses, ainda que imaturos, ainda que não levem a nenhum relacionamento sério, mas é comum haver esse interesse, esse olhar agora para fora, encontrando na vizinhança, pode ser o vizinho, pode ser o colega de classe, aquele que já vai atrair a atenção. Então a libido volta e volta para o propósito original, levando o indivíduo a olhar para fora e para o gênero oposto, justamente porque é preciso manter essa energia fluente para que alcance o propósito lá na frente, que é a multiplicação da espécie. A libido, ela não se sente satisfeita enquanto não ocorrer isso, esse envolvimento que objetiva a multiplicação da espécie. Por isso que nós vemos já desde muito novo, já o adolescente interessado, os jovens, princípio da mocidade, já com seus namoricos, e tudo isso faz parte da libido. Esta energia que já o está preparando, não necessariamente naquela fase, mas objetiva levar o interesse ao outro ou à outra para lá na frente concretizar a multiplicação da espécie. Lógico que para a libido, que é instintiva, não existem as regras, existe desejo. Então ela vai sempre gerar desejo. No racional, o indivíduo está preso às regras. Então, sempre vai haver esse conflito entre o desejo instintivo e as regras que ele aprendeu e que está tentando caminhar por elas. A libido é um impulso vital que busca a preservação da espécie humana e a autopreservação do próprio indivíduo. A libido pode ser compreendida como uma fonte original da nossa energia psíquica e mobiliza o organismo na perseguição de seus objetivos, que é exatamente multiplicação e manutenção da espécie. É preciso entender que as pulsões sexuais, instintos inconscientes da natureza animal, não são racionais na fase infantil, ou seja, há desejos apenas instintivos que a própria criança não compreende. Então, já existe a libido, já existe essa energia, mas o racional da criança não está pronto, o próprio organismo da criança não está pronto, mas a libido já existe, a criança já nasce com ela, assim como o instinto de alimentação para sobreviver, onde ela chora, se manifesta,
a libido, da mesma forma, já é uma energia real naquela criança. O cérebro a impele à busca do conhecimento em geral, aguçando a sua curiosidade. É assim que aprendemos na infância. Curiosidade nos leva a pegar coisas, a ir em direção de muitas coisas. Queremos entender, queremos aprender. Instrumento, essa curiosidade, que favorece o aprendizado, inclusive do próprio corpo. Há um momento em que a criança busca conhecer o seu corpo e senti-lo, e outro em que se volta para o outro, ou seja, outra criança, buscando diferenças ou similaridades. Nesta fase, se houver toque e proximidade de corpos, já aparece a libido emergindo do inconsciente, do id, ou seja, da natureza instintiva. A criança não entende o que está sentindo, ainda assim reage ao toque. O conhecimento dos conceitos e regras sociais virão com o tempo e o desenvolvimento do indivíduo nas diferentes fases que passará. O ego, a instância racional, irá cercear a libido através de inúmeras regras, como o incesto, relacionamento entre irmãos ou o amor manifesto entre irmãos, a idade adequada. Então, há, socialmente falando, uma idade apropriada para esse nível de relacionamento. O sexo fora do casamento. Então, são regras ainda que mesmo já jovem, são regras que muitas famílias colocam, ensinam, de que o relacionamento sexual deve vir após o casamento. O sexo sem compromisso é o que essa juventude, de hoje vive. E por isso nós vemos a propagação de uma série de patologias ligadas à área sexual, justamente pela falta desse compromisso. E a falta de compromisso traz a falta de cuidado. Fidelidade no sexo, também falamos esta questão de regras. A sociedade estranha esta infidelidade, uma multiplicação de parceiros. Tudo isso faz parte desse balizamento de regras sociais. Adultério, mesmo o indivíduo já casado, e ele ter um relacionamento extraconjugal, também fere regras. Bigamia, que é mais de um casamento, você ter um casamento e depois, em outro estado, realizar um outro casamento ou uma outra cidade, tendo assim duas mulheres, ou uma mulher ter dois maridos. Então, tudo isso são regras que somente o racional irá entender. Somente quando o racional estiver pronto, o indivíduo vai entender essas regras para se submeter a elas. Ele vai entender por que existe essa regra e qual é o propósito, qual é o dano quando ela é quebrada. Tudo isso faz com que seja necessário um entendimento, um amadurecimento racional para entender. Causa, consequência. As regras ele vai aprendendo à medida que ele vai se desenvolvendo. Os pais são os principais a cobrar essas regras, a estar o tempo todo junto com os filhos, orientando, cobrando, balizando, para que ele não saia de nenhuma dessas regras. É como volta e meia, um escorregão aqui e ali, a quebra de uma ou outra regra. Mas
A perversão é exatamente quando o indivíduo reprova todas elas. Não aceita nenhuma delas, não se enquadra em nenhuma delas. E ele simplesmente quer agir segundo o seu instinto, suas vontades. Ele apenas, dentro desta área sexual, o ego não está funcionando para subjugar o instinto, os desejos do id. É uma área em que ele não permitiu o domínio do ego sobre o id. Nesta área, o id continua senhor, assim como era lá na infância. Então, ele chega à fase adulta, os instintos que vêm em forma da libido, ele procura atendê-los e do jeito que eles surgem na sua mente. Então, esse indivíduo não tem balizamento, não está sujeito a regras, esse indivíduo faz o que quer nesta área. Então, é o chamado pervertido, ele está pervertendo as regras. E isso é de acordo com cada sociedade. Essas regras não são exatamente iguais em todas as culturas, em todas as sociedades. Mas a perversão se dá quando ele se desenvolve em determinada sociedade e perverte as regras, ok? Tais regras não existem na natureza animal e instintiva, que apenas busca o prazer, que é realizar o desejo e satisfazer a pulsão, ou seja, gastar aquela energia. Mas, no meio social, elas existem e a quebra de algumas incorre em ilegalidade e penalidade. Então, há algumas regras que você pode quebrar e que não trazem grandes consequências. Há outras que aí ferem o princípio legal e, por isso, você estaria debaixo de uma penalidade. Por exemplo, pedofilia. É uma regra que incorre em ilegalidade descumprir. E aí há uma penalidade, uma prisão. Então, a bigamia, mesma coisa, é uma regra que não pode ser quebrada, porque se torna ilegal a penalidade. Então, há algumas regras que têm um rigor maior, outras um rigor menor. Pode só dentro de um contexto social você ser mal visto, como aquela pessoa infiel, que tem vários parceiros, que tem vários relacionamentos, não consegue ser fiel a um relacionamento apenas, ou a ninguém. Mas isso é um outro contexto, que não fere princípios de legalidade. Falaremos agora sobre a natureza animal do ser humano, que é exatamente para se entender de onde vem a libido, precisamos entender o que Freud descobriu lá atrás e que, por isso, ele já estabeleceu alguns princípios ligados a esta área. Freud se debruçou muito sobre essa área da perversão sexual, da libido, porque já era algo, observe, em 1880 e 60, a partir de 1850, era algo que ele já lidava e a maioria dos seus pacientes tinham alguma alteração nesta área. Freud descobriu que o ser humano não era apenas racional. Antes, possuía uma natureza animal instintiva como as demais espécies. Seu grande diferencial era o seu córtex cerebral, com um potencial sem igual, 2 metros quadrados de extensão. Já falamos em teoria psicanalítica, tamanho da extensão do nosso córtex cerebral e como ele cabe na caixa craniana. Ele é comprimido, por isso fica todo enrugado, para
que a caixa craniana possa contê-lo. Porém, disfuncional. Então, o córtex tem o potencial, mas ainda é disfuncional lá na infância. Por quê? O racional é construído a partir de informações que chegam ao córtex, gerando aprendizado, condicionamentos e padrões de comportamento. Daí surgirem suas teorias acerca do complexo de Édipo e de Eletra na infância. Já falamos aqui também, ensinamos sobre isso em teoria psicanalítica. A média de idade de 3 a 6 anos. E de reações físicas como resposta do corpo infantil. Os pedófilos estimulam estas reações do corpo infantil. Hoje, suas teorias são comprovadas pela neurociência. Então, veja bem, foi bom o que Freud descobriu lá atrás, que lá na infância o comportamento é animal e instintivo. Como tal, algumas energias, algumas pulsões da natureza animal são evidentes, são manifestas já na criança. Desejo de comer, de se defender, de fuga do perigo, as manifestações que a criança faz quando algo a incomoda, quando sente dor, frio. Tudo está ligado a instinto de sobrevivência. E a pulsão sexual, libido, também. Porém, sobrevivência da espécie, não somente do indivíduo. E quando Freud descobre isso, ele entende que nós temos duas naturezas. Até então se dizia, o homem é um ser racional. E Freud completa isso. O homem tem natureza animal e depois natureza racional. Tem um funcionamento primário, animal e instintivo, secundário, racional e social. É o seu desenvolvimento. Quando nós entendemos isso, aí é possível entender suas teorias sobre o complexo de Édipo e de Eletra. Por que que a criança, ela, se é menina, tem uma atração maior pelo pai, se é o menino, pela mãe. É exatamente a libido que já direciona para o sexo oposto. É um instinto. A criança não sabe porque tem uma preferência pela mãe ou tem uma preferência pelo pai. Porque ainda o próprio conhecimento do que é pai e do que é mãe não lhe é manifesto racionalmente. E aí, à medida em que ela se desenvolve e o racional começa a funcionar e a dar significado às coisas, ela entende o que é pai e o que é mãe. Aí entra a fase de latência. E lá na frente, quando volta de novo, a energia sexual, na forma de libido, ela está olhando para onde? Para fora. Ela é direcionada para fora do seu lar. Porque agora há um entendimento na sua mente. Por isso que o complexo de Eletra e o complexo de Édipo, ele tem um tempo, uma pequena duração. O certo, de 3 a 6 anos. A partir de 6 anos, o córtex cerebral já entende as coisas. E já consegue subjugar instintos. Colocar as coisas no lugar. Vem a fase de latência. Lá na frente, nós temos novamente essa energia, porém sendo canalizada corretamente para fora. É onde os namoricos começam na escola e vizinhança, né, e outras áreas de relacionamento. O sexo como pulsão instintiva da natureza animal.
Uma das demandas mais frequentes hoje nos consultórios gira em torno de transtornos ou disfunções sexuais em pacientes que sofreram abusos ou presenciaram algo que trouxe alterações cognitivas. De início, você precisa saber que quando criança, agimos por instintos de nossa natureza animal até que se forme o pensamento racional. Então, veja bem, hoje, como no tempo de Freud, porém, falar sobre essa área era tabu. Freud teve acesso porque ele passou a ouvir essas pessoas, a conhecer suas histórias, a ganhar a confiança delas. Foi o início do trabalho psicanalítico. E ele descreve como ele ficou abismado com o número de transtornos, de distorções cognitivas relativas a esta área. E a maioria delas estavam ligados a um acontecimento lá da infância, quando ainda a criança estava sendo regida por sua natureza animal instintiva. E aí é onde ele lança os seus pressupostos, as suas teorias, e muitos naquela época até o taxaram de pervertido, como alguém que se ocupava muito desta área. Mas a realidade é que ele estava certo. E a falta de conhecimento, falta de regras, porque as próprias regras sociais que temos hoje, leis pesadas contra a pedofilia e outras perversões sexuais, isso trouxe uma diminuição e um balizamento. Mas naquela época nós não tínhamos estas leis. Muita coisa acontecia e era oculta, encoberta. Só era manifesta lá nos consultórios. Por isso, quando ele trouxe as teorias, as regras, todo mundo estranhou. Mas por que você está se ocupando tanto disso? Como se não fosse importante. Mas pela demanda que ele tinha lá nos consultórios, ele sabia o nível da importância disso. E como todos eles, como profissionais da área emocional comportamental, teriam que tratar muito acerca desses transtornos nesta área.